Oi para todo mundo, falando da Parashá, começando no Sefer Bereshit. Bereshit é um mar, né? Um mar de coisas que acontecem aqui, e uma grande parte do livro de Bereshit, de Gênesis, as pessoas nem entendem direito o que está escrito na verdade, porque é óbvio que uma grande parte aqui são só exemplos cabalísticos da criação do mundo, que é uma coisa que ninguém entende exatamente como é que aconteceu, como é que foi, como é que... Então a gente não vai entrar mais nisso. Eu quero entrar num ponto um pouco mais filosófico, que é, no final das contas, né, o homem foi criado, a essência de Deus, Tselem Elokim, e o homem que foi criado naquele tempo, já explico, né, Nefesh HaChaim, né, os livros dos nossos sábios já explicam que a entidade, essa pessoa, esse homem que foi criado não era o que a gente vê hoje em dia, era algo muito, muito mais elevado, a tal ponto que existe um midrash. Como se fala midrash em português? Não sei, uma alegoria, né? Uma literatura alegórica que os sábios dão, que eles falam que quando o homem foi criado, os anjos ficaram confusos, porque eles subiram para cima e viram Deus, subiram para baixo e viram um homem também. Parecia uma divindade. Eles pensaram que existe um Deus embaixo, existe um Deus em cima, começaram a se confundir. Quer dizer, imagina o nível do homem. A gente vê muitas vezes isso, que o nível do homem é uma coisa que a gente não consegue compreender. Inclusive, mesmo perto do pecado, quando ele foi comer do fruto da sabedoria, está escrito que a cobra, ela chegou até o homem e falou para a mulher, né? Ela falou: vocês não sabem por que Deus não quer que vocês não comam isso, porque Deus também era uma pessoa como vocês, e depois que ele comeu do fruto da sabedoria, ele virou Deus. Ele tem medo que vocês virem também um Deus como ele. Quer dizer, imagina o absurdo de chegar. Se alguém chegasse para mim e falasse: olha, se você beber esse copo d'água agora, você vai virar Deus, eu ia dar risada dele, né? Como quem, Deus, quem sou eu, quem sou Deus? Eu posso beber 20 mil copos desses, eu não posso nem imaginar como pode ser que eu possa virar Deus. Mas o homem provavelmente estava num nível tão elevado que, por erro, obviamente, ele podia até imaginar um roteiro possível desses, que é uma coisa incrível. Quer dizer, o nível dele era um nível super incrível, super alto, super elevado. É uma coisa inimaginável que a gente pode imaginar hoje em dia, né? E Deus colocou ele no paraíso e pediu para ele: a única coisa que você não pode comer, então, é o fruto da sabedoria. Entre parênteses, de alguma maneira, talvez eu vou chegar à conclusão, talvez nessa conversa, que talvez a cobra não estava completamente errada. Isso a gente deixa daqui a alguns minutos, na minha opinião. Ou seja, existe algum ponto realmente desse fruto da sabedoria que transforma o homem mais parecido a Deus. E a pergunta é: já que os sábios dizem que o homem foi criado num nível tão elevado que não tinha nem maus instintos, não tinha etc., não tinha como pecar, então, como então essa cobra conseguiu convencer a Eva e o Adão, Havá e Adão, a pecarem quando eles não tinham maus instintos? Como alguém pode fazer um pecado sem instintos para fazer uma coisa mal? Essa é uma coisa que tem que ser explicada nessa parashá, na minha opinião. E eu vou botar minha opinião também, deixa você falar, depois eu completo. Não, o que a gente falou antes de começar essa conversa, como uma resposta possível para isso, que seria, conforme você falou, que não estava integrado dentro do homem o Yetzer Hará. O que quer dizer que não está integrado dentro do homem o Yetzer Hará? Que pode ser que é um roteiro muito possível, que está ligado ao que você falou antes, que o homem era uma entidade divina, parecia um Deus, e pode ser que ele não estava, nos nossos termos, encarnado ainda, que ele não tinha um corpo humano, ele não estava dentro desse corpo símio que tá, e isso talvez é o que está no capítulo 2. Por exemplo, o que a gente chama de Nahash, o Rav Sherk do Mahon Meir costuma interpretar que a Nahash, que é de que Nahash? Cobra, serpente. A cobra, hoje em dia a gente chama Nahash esse animal que é a cobra, mas isso é um termo emprestado para cobra, porque ela rasteja. Mas Nahash, pelo Midrash, o que é Nahash? É de Menachesh. O que é Menachesh? Menachesh é um animal que ele sabe adivinhar. Que animal é esse que sabe adivinhar? Então tem um Midrash muito interessante que fala que os Malchei Hashem, os anjos, estão vendo um animal que ele está perseguindo outro animal, e de repente tem uma árvore no meio, tem um obstáculo, e esse animal que está sendo perseguido, ele vai por esse lado assim, e o animal que está perseguindo, ele vai pelo outro lado, ele adivinha
que esse outro animal vai para o outro lado e vai pegar ele. E os anjos falam, uau, olha só esse animal. E esse animal provavelmente era algo anterior ao Homo sapiens. Assim o Rav Sheck gosta de dizer. Era um menachesh. Era um homem, um humanoide. Era um homem ainda sem a Neshama de Adam, que a nível da inteligência animal dele era tão desenvolvida que ele podia pensar de maneira abstrata e pensar, olha, aquela presa que eu estou perseguindo, eu posso pegar ela pelo outro lado. Então, apesar que ele não precisava procurar presas porque ele tinha tudo que precisava no paraíso. Pode ser. Isso aí depois que foi colocado no paraíso. Na verdade, o Nefesh HaChaim fala do que você fala também, no livro Derech Hashem, né, do Rav Sato, ele escreve que antes do pecado de que comeram o fruto da sabedoria, o homem, o corpo do homem estava no nível do que a gente chama hoje em dia de alma. Sim. E a alma do homem já era algo nível muito mais alto. Elevado. Quer dizer, depois do pecado, todos os mundos baixaram. Os mundos abaixaram. Um mundo para baixo, um nível abaixo. E dizer que Deus deu para os homens, para o homem e para a mulher, Hagurot, deu para eles cintos e vestimentas. Quem vai por esse tipo de interpretação quer dizer que aí aconteceu, quando eles são expulsos do paraíso, eles recebem esse nível corporal que a gente tem hoje em dia, que talvez está ligado a Nahash, que é o Homo sapiens, que é essa junção, o Rav Sheck gosta de dizer que é a junção dessa alma com o corpo, esse corpo, que é 99%, nosso corpo é 99,999%, o DNA dele é igual ao de um chimpanzé, ou de um gorila. Quer dizer, a nível estrutura básica do nosso corpo, ele é um corpo símio. Você não pode deixar de ignorar, o fato que a estrutura animal nossa é muito, muito parecida com outros primatas que existem na Terra. Então, na expulsão do paraíso, houve essa função que... A consciência, ela entrou num corpo animal. Então, o que aconteceu no pecado? Igual você falou, no pecado a alma não estava ainda nesse corpo animal que está tentando, por motivos animalescos, fazer ele comer da fruta. Então, provavelmente, é o que a gente quer dizer, que foi por um motivo intelectual ou foi por um motivo que o Adam Arishon foi uma ideologia, foi por um motivo ideológico de comer, foi lishma, foi intencional e não foi por uma fraqueza. Não foi por uma fraqueza o pecado de Adão não foi por uma fraqueza do corpo que seduziu a alma. De certa maneira, sim, talvez, que o corpo, se o Nahash é o Homo sapiens, é o lado animalesco do homem que ainda não estava associado com o homem, e fala para ele, come dessa fruta. E aí eles acabaram se incorporando depois. Então tem um lado animalesco, mas ele não está ainda dentro da alma. A alma decidiu sozinha o que ela fez. Porque hoje em dia o nosso drama é muito maior. Que hoje em dia, dentro do nosso intelecto, tem também o Nefesh HaBehemi, tem a alma animal, o teu instinto animal, que está totalmente associado com outro sistema dentro da tua alma. Hoje em dia, quando eu faço uma coisa, a minha alma animal, o meu lado animal, o instinto animal me puxa para um lado às vezes. Aqui a gente está falando de uma época, talvez, que a nível do primórdio da humanidade, essa alma ainda não estava morando dentro desse corpo que é o Homo sapiens, que é o homem. Na minha opinião, talvez então que essa seria a direção que a gente falou. Sim. Ou seja, existiam, que a gente falou semana passada também, né? Existem vários programas divinos para a construção do mundo. Um dos programas, como está escrito no próprio Midrash também, é que o homem foi criado na sexta-feira, ele não ia pecar, ia continuar com a sua mulher, tranquilo, já tiveram filhos também antes do pecado ainda, já nasceram Caim e Evel, Caim e Abel, e iam entrar no Shabat. Essa entrada do Shabat representava, na verdade, a entrada para, como se diz, a redenção final. Ou seja, o mundo ia entrar no mundo de um Shabat, que é uma elevação divina do Shabat, e um episódio final da história. Sim. Daqui para adiante, tá bom, vamos continuar tendo filhos, etc. Mas tudo vai ser uma situação ideal de paraíso, de conexão divina para com Deus, onde o mundo chega até um determinado ponto, em termos do nível do mundo. A gente chegou até esse ponto. Nesse ponto está o Adam Arishon, e eles trabalham Deus com suas forças, etc.
aqui nesse ponto, na minha opinião, Adam fez uma conta que a gente falou, uma conta ideológica. Ele falou, e se a gente baixasse mais um nível para o nível animal? E nesse nível animal, a gente pudesse também continuar trabalhando a Deus. E a divindade estivesse presente nesse mundo animal. Nesse nível mais baixo ainda. Será que não é essa a vontade divina, na verdade? Que Deus possa se revelar nos pontos mais baixos da humanidade, não só até esse ponto de espiritualidade que a gente chegou? Será que isso não é verdadeira vontade divina? E aqui, talvez é uma das perguntas filosóficas que talvez um outro fórum a gente tem que pensar um pouco, né? O que é melhor fazer, né? O que Deus te ordenou e fica calado. Deus falou para você não come, não faz contas então. Falou não come, você não come, acabou. Ele falou, não, então, ele falou, não como. Mas se eu comer, a revelação divina vai ser muito maior. E isso é um ponto muito, muito perigoso para falar sobre isso, porque eu não vou entrar, na verdade. Existe um termo na Gemara que se fala Averá Lishma, né? Que é um pecado intencional, pensando numa coisa boa. É muito complexo falar isso, porque obviamente uma pessoa não pode falar, eu vou fazer um pecado em nome de Deus. Isso não existe, uma pessoa fazer isso. Mas como a gente está falando de uma entidade tão elevada como Adam Arishon, a gente pode talvez imaginar a situação que Adam Arishon, como quem dizendo, se eu conseguir receber um livre-arbítrio, baixando um pouco mais no meu nível espiritual, a gente pode talvez fazer um trabalho muito mais elevado nesse mundo aqui em nome de Deus, que é uma ideia muito elevada, né, para fazer. E essa foi a ideia dele. Por isso que eu comecei antes, eu falei, talvez a cobra estava certa. Ou seja, até o ponto que o Adam comeu a fruta, ele não tinha livre-arbítrio, ele era parecido com os anjos também, então, praticamente, porque ele trabalhava como um robô. É um robô que está conectado com Deus, uma elevação, mas no final das contas, né, tudo é divindade, tudo é Deus. No momento que ele comeu a maçã e se criou a ilusão que existe uma outra entidade, que é o Adam Arishon, que é o homem, com um livre-arbítrio, como se fosse uma entidade à parte, é como quem dizendo, então, que existe, então, uma entidade a mais, fora Deus, que tem livre-arbítrio. Porque os animais não têm livre-arbítrio porque estão muito baixos. Os anjos não têm livre-arbítrio porque estão muito altos. E o Adam é o ponto intermediário entre os dois, como quem dizendo, é um ponto que ele não está tão baixo para não ter livre-arbítrio e não está tão alto para também não ter livre-arbítrio. É um ponto mediano que dá a opção de ser criado o livre-arbítrio, que pode criar então um trabalho visado a trabalhar a Deus de um nível muito mais alto do que era possível antes do pecado de comer o fruto. Para a gente não ficar só na discussão filosófica e pensar qual seria uma consequência diária até para a gente dessa especulação que a gente fez, tem dois fatos interessantes que vale a pena falar. Número 1, Deus deixou que isso acontecesse. Que isso não é óbvio. Ele podia não aceitar essa situação. Deus podia falar, peraí, não é para você comer. Mas depois que você comeu, aconteceu o que aconteceu. Que, de acordo com o plano de Adão, que ele desceu por aquele nível espiritual que queria descer, e teve essa junção da alma com o lado animal, e aconteceu isso. Ou seja, Deus deixa, pelo livre-arbítrio, as coisas seguirem de acordo com o roteiro que Adão fez. Ele podia não ter feito, não é óbvio isso. A gente vê isso como uma coisa óbvia, mas Deus podia falar, não. Autos, veto, não vai acontecer, eu paro o mundo, não dá para comer a fruta, é bloqueado, esse roteiro não existe, não é de acordo com o meu roteiro, ou eu Marzira Taulam Letorro, eu faço o mundo voltar ao caos, e não vai ter isso. Não, primeiro, um fato interessante, que Deus deixou que isso acontecesse. Número 2, que a Torá conta pra gente essa história toda. A Torá não precisava ter contado essa história. Ela podia ter começado a história depois do paraíso, sem entrar em detalhes que aconteceu antes. Ela quer ensinar alguma coisa pra gente. Ela quer ensinar alguma coisa. Deve ter muitos ensinamentos contidos nisso. Um dos ensinamentos básicos que tem dessa história é o seguinte, que isso não só na nossa Kabbalah, mas também mesmo em tradições espirituais que existem na humanidade, é dizer que o homem, na essência dele, é um ser espiritual que está passando por uma experiência humana. Nós não somos seres humanos. O nosso ponto inicial, a priori, não é que nós somos seres humanos que nascem na Terra e a gente tem algumas experiências espirituais. Não. O homem, de maneira básica, é um ser espiritual que ele desce para o mundo animal e ele tem uma experiência na Terra, material. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer isso, que
que o nosso drama principal, o nosso foco de evolução e envolvimento é a nossa vida espiritual. A gente está para uma época, uma passagem na Terra, e a gente tem que fazer coisas na Terra, mas nós estamos disfarçados como seres materiais na Terra. Mas os homens, na essência, a humanidade, é uma entidade espiritual. Ela foi criada para ser uma entidade espiritual, ela é uma entidade espiritual, ela está incorporada numa estrutura material, biológica, neurológica, mas isso é parte dela. Não é o principal dela. Hoje em dia existe um termo que gosta de se falar em algumas áreas acadêmicas que são ligadas a não a existência da alma ou de Deus, chama the monkey in the box. Quer dizer que tudo que você pensa que existe dentro da tua cabeça, que existe uma alma, não existe alma nenhuma lá dentro, são tudo reações químicas dentro da tua mente, e não tem nada lá dentro na verdade, e nós somos seres 100% biológicos. E a Torá vem te falar o contrário. Nós somos seres espirituais que estamos passando na Terra. Se você se conscientiza desse ponto básico, você pode mudar todo o teu ponto de vista em relação à tua existência na Terra. Quais são as tuas prioridades? Você começa a olhar mais a tua evolução espiritual, a tua vida interna, mais do que está acontecendo em volta. É claro que a Torá supervaloriza o mundo material. Existe um ênfase de a gente plantar a santidade, a alma no mundo material e elevar esse mundo material. Pode ser que é a ideologia de Adão, que ainda está aqui, de pegar esse mundo material e vamos elevar ele para o espiritual. Mas nós, no nosso primórdios da humanidade, nós somos seres, somos almas que desceram para a Terra. E a gente tem que se olhar dessa maneira. E não olhar só o disfarce ou esse vestimento que a gente recebeu animal, que é parte da gente, mas não é a parte principal. Eu queria completar também só a ideia final também, que no final das contas o que é interessante aqui, que a gente sempre fala do GPS, né, que mudou o plano agora, né? O plano era para acabar em um dia. A Adam Arishon foi criado na sexta-feira, era para entrar no Shabbat e acabou, tudo tranquilo, acende as velas de Shabbat, Lechado dele Krat Kalá, e a gente está no mundo vindouro já. Sim. E Adam Arishon, ele fez uma opção difícil, que foi transformar esse dia em 6.000 anos. E como a gente sabe, né, que o mundo foi criado para 6.000 anos, conforme dizem nossos sábios, e a gente está se aproximando do final já desse 6.000 anos já, e talvez por isso tem grandes coisas, grandes fatos históricos acontecem aqui agora no mundo também, inclusive a volta do povo de Israel para a terra de Israel, que acontece quando você começa a se aproximar nos 5.700 e né, se aproximando. O Gaon Mevin, ele gosta de fazer as contas dividindo cada milênio em um dia. Então a gente está hoje em dia, na verdade, proporcionalmente fazendo essas contas. Na sexta-feira, já depois do meio-dia, a gente está já se aproximando já da entrada de Shabbat. Dizem que quando o povo de Israel volta para a terra de Israel, é paralelo à hora que o Adam Arishon ele levanta no Gan Eden, ele fica de pé. É como se a humanidade agora está chegando na consciência maior da redenção dela. Consciência da redenção, quer dizer, esse trabalho duro que foi decretado por Adam Arishon há 6.000 anos atrás, está chegando no final já. E a gente tem que abrir os olhos para isso, para poder fazer parte desse processo tão grande, tão enorme que está sendo feito, poder trabalhar junto com Deus para aproximar esse processo junto, porque a gente sabe que no final das contas, o Shabbat entra no horário que está marcado nos livrinhos, mas é possível também antecipar quem quiser. Então a gente antecipar um pouco. A gente espera que a gente consiga também antecipar o nosso Shabbat também e aproximar a redenção divina para todo mundo. Para vocês também um Shabbat Shalom e um bom proveito. Shalom, shalom.